Então vamos lá, turma. 705 para a nossa correção da folha-tarefa, tá? Então, vamos lá, né? Questão número 1, ela mostra um mapa, né, da distribuição industrial do nosso território brasileiro. E aí, nessa questão, ele mostra como está a indústria, né, no território. Se ela está bem distribuída, se ela está mais concentrada em um lugar só. Aí vem a pergunta lá, ó. Temos acima a representação do espaço geográfico industrial brasileiro. O que se pode perceber com essa leitura? Se vocês olharem bem, a maior concentração de indústrias ela está localizada na região sudeste, que é a região que nós moramos, né? Em seguida do sul. Então a resposta correta é que a gente percebe que existe uma elevação, né, de concentração industrial na região sudeste, né, que isso vem desde a formação do processo, né, das indústrias brasileiras, que já ocorreu na nossa região. Então a alternativa correta é a C. Beleza? Na número 2, vamos lá, na 2, trata-se de um processo de desconcentração industrial que acarreta a progressiva desmetropolização do país. Propicia, sim, a diminuição do crescimento populacional das grandes metrópoles em razão da migração, né, e da força de trabalho em direção às cidades médias. A industrialização brasileira, felizmente ou não, vem passando por essa etapa de desenvolvimento industrial. O processo que o texto está se referindo, ele descreve o atual momento da produção do espaço industrial brasileiro, que é o quê? Né? Então a alternativa correta é a D, né? Que é a formação da deseconomia de aglomeração. Por quê? Eu falei para vocês que existe o processo de concentração e desconcentração industrial, né? E nesse caso ali, ó, fala sobre o processo de desconcentração. Então, não está existindo mais essas aglomerações, beleza? Então, esse processo que está se referindo é justamente a alternativa D. Então, a 2 é a D, beleza? Então, vamos lá. Na número 3, fala sobre o desenvolvimento industrial brasileiro ocorreu de uma forma desigual nas diferentes regiões do Brasil, pois houve uma concentração da atividade industrial, particularmente nos municípios de São Paulo e Rio de Janeiro, que é aqui no Sudeste, como falou na questão 1. Dentre outras razões, explica o que, né, o fato. Dessas alternativas aí, da nossa questão número 3, é a alternativa B, que é o domínio da cafeicultura no Sudeste, consequentemente a acumulação de capital e a imigração estrangeira que se dirigiu para essa região. Desde o início das nossas aulas online, a gente falou, né, sobre a cafeicultura na nossa região. Então, já deixa bem claro que o domínio da cafeicultura nesse período aí foi muito forte. Então, ajudou muito, né, essa concentração. Na número 4, explica o que foi chamado guerra fiscal no período de industrialização brasileira. Então, gente, as guerras fiscais, né, foram incentivos feitos pelo governo dos estados para atrair as indústrias para se instalarem nas outras regiões. Lembra que estava tudo só naquele período ali de concentração industrial só numa região? A guerra fiscal foram o quê? Os governantes, né, de outros estados chamando essas indústrias para se instalar lá. Então, como é que isso aconteceu? Vários estados começaram a estimular esse desenvolvimento. Então, fizeram o quê? Os incentivos fiscais, que é a diminuição de taxa, isenção de impostos, incentivos em rede de energia e de transporte, entre outras coisas. Então, isso os estados estavam oferecendo para as indústrias se instalarem, né, nos seus respectivos locais. Beleza? A número 5. O Brasil é um país de dimensões continentais, o que leva à importância, né, de uma articulada rede de transporte que integre da maneira mais eficaz e pouco onerosa todas as áreas habitadas e de um uso do espaço geográfico do país. Nesse sentido, o sistema de transporte mais utilizado para o deslocamento de cargas de serviço é o que? Nessa questão número 5, é a alternativa D. Né? No Brasil, o sistema rodoviário ele é o mais empregado no país. Então, o que está dizendo aí nessa questão, a gente pode atender a maior parte do serviço, que isso quer dizer
então a maior parte dos nossos deslocamentos. Então, no Brasil, o sistema rodoviário é o que é mais empregado, mais utilizado na utilização de cargas. Então, é o rodoviário, beleza? Número 6, eu acho que eu falei D, né? Mas é rodoviário, é o A. Na 6, considerando-se as redes que compõem as diferentes modalidades de transporte do Brasil, é incorreto, tá? Ele não é o verdadeiro. Afirmar que, na número 6, o transporte aéreo apresenta maior uso em cidades consideradas próximas. Destaque com trechos de maior fluxo Rio-São Paulo. Isso ocorre. Então, aqui está dizendo ali, o transporte aéreo registra um uso mais intenso nas regiões do país onde há grandes distâncias entre os principais centros urbanos e a fraca densidade de redes rodoviárias e ferroviárias. Nesse caso, isso é incorreto. Então, a alternativa é a D. Tá? Ele usa muito desses transportes aí, né? Número 7. Explique o que é um consumo consciente, né? É aquele que causa impacto positivo ou negativo da economia, as relações sociais, na natureza, em que a gente pode até mesmo utilizar, né? Ao ter consciência desses impactos na hora da gente escolher o que comprar, né? Do que a gente for comprar, definir de uma maneira de como usar, se destacar, a gente descartar o que não serve mais, isso também pode ser de uma forma consciente. Consumir pode maximizar os impactos positivos e acabar diminuindo os negativos. Desta forma, contribui com seu poder de escolha para contribuir num mundo melhor. Galera, então, quando a gente fala sobre esse consumo consciente, a gente está falando justamente sobre isso, né? Que a gente está utilizando de uma forma mais racional, de uma forma para que não causa impacto ambiental no nosso país, tá? E isso vai ajudando mais na economia brasileira também. Isso facilita muito. Então vamos lá. O que é desenvolvimento sustentável? Desenvolvimento é aquele capaz de suprir as necessidades da geração atual, sem poder comprometer a capacidade de atender as necessidades das gerações futuras. Lembra que eu falei que é para a gente usufruir da mesma forma agora, para que os nossos filhos, netos e bisnetos possam usufruir da mesma forma que a gente está usando agora? E isso quer dizer desenvolvimento sustentável. Tá? Então, que não esgote esses recursos para os nossos netos e bisnetos, para gerações futuras. Beleza? Número 9. Na questão número 9, a ideia de desenvolvimento sustentável tem sido cada vez mais discutida junto às questões que se referem ao crescimento econômico. De acordo com este conceito, considera-se que, então a 9, a D, deve-se buscar uma forma de progresso socioeconômico que não comprometa o meio ambiente. Lembra que eu falei? Que não pode comprometer o meio ambiente sem que isso deixemos de utilizar os recursos nele disponíveis. Então a alternativa correta é a D. Né? Por quê? O desenvolvimento socioeconômico deve ser planejado, os recursos naturais são fundamentais para a importância do nosso processo, né? Então devem ser utilizados com uma responsabilidade, isso ajuda muito, de uma forma que não vá prejudicar as gerações futuras. É mais linkado até aquela questão lá, mas a questão anterior. E vamos para a questão 10. Na questão 10, né, tem uma letra de uma música de Gilberto Gil, né, que trata sobre a rede de comunicação existente no mundo e sugere a importância dessa rede na inclusão digital no ponto de vista socioeconômico. Quando eu falo socioeconômico, estou falando sociedade e economia, né? Então, aí o tema pela internet, aí tem a musiquinha aí que você pode até ouvir em casa, né? Em relação, aí vem a pergunta, em relação entre a exclusão socioeconômica e a digital, ela está apresentada na seguinte assertiva. Qual é a assertiva dessas aqui que está associada nessa pergunta lá acima? É a alternativa a última lá, ó. Então, a socioeconômica desencadeia a digital, por haver uma relação desfavorável quanto
ao menor acesso dos países subdesenvolvidos à tecnologia, informação e comunicação. Por que aqui? Fala que muitas das vezes os países mais pobres eles não têm essa mesma informação que os países ricos. Então a exclusão socioeconômica é uma das principais responsáveis por essa exclusão sociais, né? Eles apresentam os países mais pobres eles não têm esses avanços de tecnologia e informação quanto de um país rico, né? E a população mais pobre eles não têm recurso financeiro ou até mesmo estrutural, para que tenha acesso à internet. Lembra que a gente até comentou sobre isso, que existem gente que tem acesso, a gente até deu um exemplo do Enem, que estava querendo cancelar justamente por conta disso. Então a alternativa correta aí é a alternativa é a última ali, beleza? Então, espero que tenha esclarecido tudo aí para vocês.